antes de qualquer coisa, eu gostaria de manifestar a minha gratidão ao reverendo Ageu, diretor do nosso seminário, pelo privilégio que ele me dá de participar desta semana e realizar o encerramento desta semana tão rica que nós tivemos aqui. Privilégio ainda maior porque eu estou retornando à minha antiga igreja, não é? Onde eu fui enviado para o seminário, a igreja que me tolerou durante os 4 anos de seminário, depois mais 10 anos de ministério. Então, participar da Semana Teológica do JMC, aqui na Ebenezer, tem, de fato, um sabor especial para mim, e eu agradeço ao reverendo Ageu por este privilégio. Irmãos, hoje nós vamos lidar com um tema que envolve o pensamento, ou um pensamento que em alguns momentos destoa da nossa maneira de pensar. E eu estou dizendo isso para dizer que quando nós vamos fazer uma avaliação crítica, como nós vamos fazer hoje, nós precisamos de 2 coisas. Primeiro, nós precisamos de capacidade para amar a Deus sobre todas as coisas. E, em segundo lugar, nós precisamos da capacidade de amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos da capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, para fazer da palavra de Deus a fonte última de verdade. Nós precisamos de amor ao próximo para sermos honestos, para sermos leais com o pensamento que é divergente do nosso pensamento. Por isso eu gostaria de pedir a vocês que nós dobrássemos os nossos joelhos, pelo menos espiritualmente nesse momento, dobrássemos as nossas frontes, para pedirmos a Deus que Ele nos ajude a amá-lo e amar ao próximo nesta noite. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos-te pelo privilégio que o Senhor nos dá de pensarmos a vida. Obrigado porque o Senhor nos fez seres racionais. E obrigado, Senhor, porque nós experimentamos o mundo. E como seres racionais, nós pensamos o mundo. E ao pensarmos o mundo, nós conhecemos o Senhor, nós contemplamos a Tua glória. Obrigado, portanto, pelo privilégio do pensamento, pela dádiva da racionalidade. Queremos, ó Deus, agradecer-te pelo privilégio desta noite e do tempo que vamos gastar juntos. E a nossa oração, nosso pedido nesta ocasião, Senhor, não é diferente do nosso pedido em todos os momentos da nossa vida. Ensina-nos a amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. E ensina-nos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Dá-nos a graça de fazermos da Tua palavra nossa norma de fé, nossa norma de prática. Dá-nos condições de sermos justos e honestos com o pensamento que nós vamos lidar nesta noite. E que através do nosso amor ao Senhor e do nosso amor ao próximo, o nome do Senhor seja glorificado entre nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O título da nossa reflexão, da nossa palestra nesta noite é este que está colocado aí: A Teologia da Missão Integral, uma reflexão à luz da teologia reformada. Eu gostaria, irmãos, de começar mostrando a vocês o mapa da nossa reflexão nesta noite, ou apresentando aqui quais são os passos que eu pretendo dar com vocês nesta ocasião. A minha fala está dividida em 5 momentos diferentes nesta noite. Num primeiro momento, eu pretendo apresentar uma dificuldade inicial para lidar com esta questão. Quero mostrar para vocês que todo mundo que vai estabelecer uma crítica à teologia da missão integral tem uma dificuldade de partida. Esse é o meu objetivo no primeiro momento. No segundo momento, eu vou tentar definir com vocês o que é teologia da missão integral, ou pelo menos eu pretendo mostrar a vocês
o modo ou o sentido em que nós vamos utilizar o termo missão integral nesta noite. Então, esse é o segundo momento da minha reflexão. Num terceiro momento, eu pretendo mostrar algumas lições que nós podemos aprender com a teologia da missão integral. Para que tipo de alerta, que tipo de reflexão a teologia da missão integral nos traz de modo positivo. Num quarto momento, eu pretendo estabelecer com vocês uma crítica à teologia da missão integral, mostrando dificuldades que eu consigo enxergar nesta perspectiva teológica. Esta vai ser a parte mais longa da nossa noite e também a parte mais densa, porque eu considero que este é o momento em que nós precisamos de maior evidência textual, nós precisamos de maior quantidade de textos prova, de menções. Então, esse será o momento mais denso da nossa reflexão, quando nós formos apontar as dificuldades da teologia da missão integral. E por fim, uma vez que eu creio que nós não devemos ter apenas uma postura reativa, mas uma postura positiva, eu gostaria de apresentar algumas sugestões para que nós reflitamos futuramente, a fim de pensarmos uma perspectiva mais integral de missão. Então, basicamente, esses serão os 5 movimentos que nós pretendemos fazer nesta ocasião. Comecemos aí, portanto, com a dificuldade inicial encontrada numa crítica à teologia da missão integral. Eu quero começar a minha reflexão com vocês dizendo que qualquer tentativa de avaliação da teologia da missão integral enfrenta uma dificuldade que é a dificuldade de definição. Não é fácil definir o que é a teologia da missão integral. E essa dificuldade existe basicamente por 2 razões. Primeiro, por causa do caráter relativamente recente desta perspectiva teológica. Se nós tomarmos a fundação da Fraternidade Teológica Latino-Americana no ano de 1970, como o marco originário da teologia da missão integral, então nós estaríamos falando aqui de uma perspectiva teológica que possui apenas 45 anos de existência. Então a teologia da missão integral é um fenômeno historicamente recente, e muitos dos adeptos da teologia da missão integral afirmam ou sustentam que ela ainda é uma perspectiva que está em desenvolvimento, ou uma perspectiva que está em construção. Então, esta juventude da teologia da missão integral é um aspecto que dificulta a tentativa de definição. Além da juventude, a teologia da missão integral é uma perspectiva bastante plural, sobretudo no meio brasileiro. Existe um esforço para relacionar a teologia da missão integral a uma perspectiva ortodoxa de teologia. Mas na prática, irmãos, ela une teólogos de diferentes matrizes de pensamento. No cenário brasileiro atual, a teologia da missão integral inclui desde proponentes conservadores, de matriz teológica reformada, calvinista, passando pelos pensadores ou teólogos de linha mais evangelical, que eu creio ser a maioria dos expoentes da teologia da missão integral, até chegar àqueles proponentes de linha mais liberal e neo-ortodoxa. Talvez alguém esteja se perguntando, como é que isso é possível? Como é que é possível haver uma perspectiva teológica tão ecumênica quanto a teologia da missão integral? A minha suspeita, irmãos, para explicar isto, é que este ecumenismo é possível, porque antes de tudo, a teologia da missão integral é uma postura pragmática, e que não tem um compromisso prévio com uma tradição teológica de pensamento. Eu estou chamando esta minha afirmação de suspeita,
para ser bastante humilde, mas ela não é uma divagação gratuita, embora seja uma suspeita. Com que base eu faço essa afirmação? Em primeiro lugar, eu faço essa afirmação com base na crítica que o professor Jonas Madureira tem feito constantemente à teologia da missão integral, que é a da ausência, ou pelo menos a da não explicitação do seu método teológico. Ela é uma teologia que não explicita o seu método teológico. Faço esta afirmação também baseada na acusação ou na crítica feita pelo pastor Guilherme de Carvalho em um artigo chamado A Missão Integral na Encruzilhada, publicado no livro Fé Cristã e Cultura Contemporânea, no ano de 2009, de que a teologia da missão integral cai, nas palavras do pastor Guilherme de Carvalho, na tentação de uma teologia genérica. E o que seria isso? O Guilherme de Carvalho define teologia genérica com os seguintes termos: uma teologia de baixo custo, acessível a todos, adaptável aos cristãos de todas as tradições, com apelo suficiente para mobilizá-los à prática. Então eu faço a minha afirmação sobre a minha suspeita, baseado na crítica do professor Jonas Madureira, nesta afirmação do professor e do pastor Guilherme de Carvalho, e depois de acompanhar mais uma discussão sobre a teologia da missão integral numa das redes sociais, que é uma das coisas que mais acontece nos dias atuais, agora, na semana passada, eu também faço esta afirmação baseado numa afirmação feita pelo atual presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana, que é o professor Jorge Henrique Barro, na qual ele diz, abre aspas, nós, da missão integral, não cremos em teologia da missão integral. Somos um movimento, com todas as letras maiúsculas. Então, como explicar esta característica absolutamente ecumênica da teologia da missão integral? E a minha suspeita é que trata-se de uma postura pragmática, sem um compromisso prévio com uma grande tradição de pensamento. O que é que eu quero deixar claro neste primeiro momento da minha reflexão? Basicamente, irmãos, meu objetivo é deixar claro que definir teologia da missão integral não é uma tarefa fácil, porque a juventude desta teologia, tanto quanto o seu caráter fortemente ecumênico, permitem que qualquer tentativa de definição seja muito facilmente relativizada. Ou seja, se você define teologia da missão integral puxando sardinha para a teologia conservadora, você vai apanhar dos evangelicais e dos liberais. Se você define teologia da missão integral puxando para o outro lado, para o lado mais liberal, você vai apanhar dos conservadores. Então é inevitável apanhar na tentativa de definir o que é missão integral. Isso por causa do caráter absolutamente plural que este paradigma tem adquirido no nosso país. Bem, consciente dessa dificuldade, mas mais consciente ainda da necessidade de uma definição para a gente saber do que a gente está falando, eu vou tentar agora, num segundo movimento, definir como é que eu uso o termo missão integral. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero deixar muito claro que eu não usarei missão integral nesta noite como um conceito genérico que inclui qualquer perspectiva abrangente de missão. Eu não estou preso aqui ao uso semântico do adjetivo quando eu falo de missão integral. Há muita gente que tem definido missão integral desta forma, presa ao significado semântico do termo, e usa a expressão missão integral para se referir a qualquer perspectiva de missão que seja abrangente. Eu não vou considerar ou não vou usar o termo neste sentido, e eu creio que esse uso genérico do termo
tem alguns efeitos colaterais que nós já estamos colhendo por causa deste mau uso. Eu creio que é este uso genérico de missão integral que tem feito atualmente que a teologia da missão integral seja vista como a única possibilidade de compreensão da missão da igreja em termos abrangentes. E eu creio mais, eu creio que essa é a razão pela qual todo crítico da missão integral tem sido interpretado como se fosse um defensor de uma perspectiva dualista, ou como se fosse defensor de uma missão parcial. Essas afirmações não são verdadeiras. É absolutamente possível pensar numa perspectiva abrangente de missão por outros caminhos, e nem todo crítico da teologia da missão integral é contrário a uma perspectiva abrangente de missão. Então, quero deixar muito claro, quando eu falo de missão integral hoje à noite, eu não estou falando de um conceito genérico de missão abrangente. Então, do que é que eu estou falando? Eu estou falando de uma perspectiva missiológica específica e que tem as seguintes características. Em primeiro lugar, é uma perspectiva missiológica que se origina na América Latina por volta da década de 70. Esse é o período em que a missão integral surge. Eu estou falando de uma perspectiva que foi forjada, foi criada a partir do trabalho de um grupo de pensadores como René Padilha, Samuel Escobar, Pedro Arana, Orlando Costas, entre outros que se reuniram na Fraternidade Teológica Latino-Americana. Então, falo de um paradigma que surgiu na América Latina, falo de um paradigma que se desenvolveu no meio da FTL, e falo de um paradigma que tem como convicção fundamental, aqui me parece estar o coração da teologia da missão integral, a ideia de que a missão da igreja envolve a evangelização e a ação social sem precedência de uma sobre a outra. Esse é o coração da teologia da missão integral. Envolve evangelização e ação social sem precedência de uma sobre a outra. Talvez você esteja estranhando a minha afirmação, porque existem teólogos que se dizem adeptos da teologia da missão integral e afirmam ao mesmo tempo que sustentam a precedência da evangelização sobre a ação social na missão da igreja. O que eu quero dizer a vocês essa noite é que esta me parece ser uma inconsistência, porque a igualdade de condições entre evangelização e ação social é um aspecto fundamental para a teologia da missão integral. Vejam, por exemplo, essa afirmação que René Padilha faz num texto que ele escreveu às vésperas do Congresso Último de Lausanne, em 2010, um texto que foi publicado agora pela Ultimato na ampliação do livro Missão Integral, o Reino de Deus e a Igreja, do René Padilha, foi publicado ano passado pela Ultimato. Vejam a afirmação que ele faz. Um conceito mais bíblico da missão sugere que a evangelização genuína é inseparável da responsabilidade e que a ação social cristã é inseparável da evangelização. E a isto ilude a expressão missão integral, de modo que se diria que o casamento que a FTL propôs e continua propondo, em contraste com o consumado na consulta de Grand Rapids, é o que une a palavra e a ação, a fé e as obras, a justificação e a luta pela justiça como cônjuges em uma só carne. Agora preste atenção. A partir desse ponto de vista, não faz nenhum sentido falar de prioridade da evangelização. Então parece que
No entendimento de René Padilha, a igualdade de condições entre essas duas coisas na missão da igreja é o coração da missão integral. Então, quando eu uso o termo missão integral, eu não o faço num sentido genérico de qualquer perspectiva abrangente de missão, mas eu estou me referindo a um paradigma missiológico que é historicamente datado, a um paradigma teológico que é geograficamente localizado e que possui como núcleo de significado essa afirmação pragmática da conjugação entre evangelização e ação social na missão da igreja, sem precedência de uma sobre a outra. Irmãos, por uma questão de relevância prática, o que mais me interessa nesta palestra de hoje é o modo como a teologia da missão integral tem sido desenvolvida e divulgada mais popularmente no Brasil. Então, todo o meu foco estará voltado para isso. E eu digo isso para justificar o maior uso de textos, de vídeos que eu farei aqui, de textos postados em sites, em blogs da internet, em redes sociais. Eu faço isso porque o meu objetivo é ter um retrato mais atual do modo como a teologia da missão integral tem se desenvolvido em nosso país. Pois bem, tendo uma ideia mais clara do nosso objeto, vamos então passar àquilo que nós viemos fazer, que é uma avaliação crítica da teologia da missão integral. Antes, porém, irmãos, permitam-me uma nota de alerta a nós. Nós temos a tendência, e eu creio que essa é uma tendência ruim, de criticar as coisas em bloco. Ou seja, nós pegamos os edifícios teóricos completos, inteiros, e aí criticamos ou tudo presta ou nada presta. Esse é um equívoco. Eu creio que ao fazermos críticas, nós não podemos criticar as coisas em bloco. Por duas razões, basicamente. Primeiro, porque a pretensão de um pensamento perene, pretensão de um pensamento perfeito, ela é utópica em nossa condição decaída. Ou seja, nós vivemos num mundo decaído. E no mundo decaído, as sementes da verdade são encontradas entremeadas à semente da apostasia, inclusive no nosso pensamento, ok? Então, a ideia de que nós temos um pensamento perene e perfeito é uma ideia equivocada. Nós sempre temos na nossa maneira de pensar sementes da verdade e sementes da apostasia. E o desafio bíblico é exatamente o desafio da separação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 21, diz que a nossa tarefa é julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Em segundo lugar, eu creio que nós não podemos criticar as coisas em bloco, porque mesmo perspectivas completamente antagônicas à nossa, e deixa eu abrir um parêntese aqui, esse não é o caso da teologia da missão integral, ela não é uma perspectiva completamente antagônica à nossa, mesmo edifícios teóricos assim, podem ser muito úteis para nos fazer perceber riscos que nós corremos na nossa perspectiva. Então, um alerta. Vamos estabelecer uma crítica à teologia da missão integral, mas não vamos fazer isso em bloco. Vamos tentar verificar o que é que ela pode nos ensinar, em primeiro lugar, e quais são as dificuldades que ela, porventura, possa possuir. Então, vamos começar aqui, em primeiro lugar, com as lições que eu creio que nós podemos aprender com a perspectiva da teologia da missão integral. Irmãos, certamente há muitas lições que nós podemos e devemos aprender com os nossos irmãos que são proponentes desta perspectiva. Como um bom presbiteriano, eu vou destacar 3 lições, ok? Mas isso não significa que outras lições não possam ser levantadas com bastante justiça. É só para fazer jus ao meu nome, ao meu título de presbiteriano. A primeira lição que eu creio nós podemos aprender com a teologia da missão integral é o risco
de uma perspectiva soteriológica e missiológica reducionistas. A missão integral aponta-nos ou alerta-nos quanto ao risco que corremos de defendermos uma perspectiva soteriológica e missiológica reducionistas. Uma das constatações que os teólogos da teologia da missão integral fazem constantemente e que motivaram inclusive o surgimento desta teologia é a de que muitos cristãos e igrejas contemporâneas possuem uma perspectiva um tanto quanto reducionista, tanto da obra redentora de Jesus Cristo, quanto da missão da igreja neste mundo. E eu creio, irmãos, que nós reformados não estamos livres deste risco. Muitos de nós, na teoria ou na prática, muitas vezes concebemos a obra de Jesus Cristo e a missão da igreja em termos reducionistas. Como? Na melhor das hipóteses, como se ela se dirigisse simplesmente ao homem integral, mas não ao restante da criação. Na pior das hipóteses, como se ela se dirigisse apenas a uma dimensão do homem, que é a dimensão espiritual e não as outras dimensões mais da existência humana. Essa concepção dualista de soteriologia e de missiologia foi muito bem acusada pela teologia da missão integral. Irmãos, essa perspectiva dualista não faz justiça ao ensino bíblico sobre a obra redentora de Cristo Jesus. E se você quiser verificar isso, leia Romanos capítulo 8, por exemplo, e você vai perceber que o apóstolo Paulo deixa muito claro o caráter cósmico da redenção que Deus está realizando através da pessoa de Jesus Cristo. E eu creio que essa concepção dualista de soteriologia e de missão também não faz jus à tradição reformada, à tradição calvinista. Por exemplo, a ideia de redenção abrangente, de redenção de todas as coisas, de todas as dimensões do ser humano, estava presente lá no pensamento de Calvino. É só você ler o comentário que Calvino faz a Romanos capítulo 8. Essa ideia exerceu grande influência sobre o modo de vida dos puritanos no século XVII e no século XVIII. E foi essa mesma ideia de integralidade da obra de Jesus Cristo e da missão que produziu o movimento neocalvinista no século XIX e no século XX. Então, eu creio que esta ideia de uma redenção abrangente, ela está presente na Bíblia, ela está presente na tradição reformada, e apenas a título de exemplo, para deixar isso claro, deixe-me reproduzir aqui um título ou um trecho de um discurso do ministro puritano Thomas Casey, proferido à Câmara dos Comuns na Inglaterra no ano de 1641, em que ele não apenas deixa claro a crença numa redenção abrangente, mas também a relação entre essa abrangência e a nossa missão. Abre aspas. A reforma deve ser universal. Reforme todos os lugares, todas as pessoas, todas as vocações. Reforme os assentos dos tribunais, reforme as universidades, reforme as cidades, reforme os países, reforme o dia de descanso, reforme as leis, reforme a adoração a Deus. Vocês, diz Thomas Casey, têm mais a fazer do que eu posso falar. E veja qual é o fundamento dele. Cada planta que não foi plantada por meu Pai Celestial será arrancada do solo. Prestaram atenção? Por que é que a igreja deve então lutar pela reforma de todas as esferas? Porque a obra redentora de Deus é uma obra voltada para toda a realidade. Então, em primeiro lugar, a teologia da missão integral nos chama a atenção para o risco de nós termos uma visão soteriológica e missiológica reducionista. Em segundo lugar, irmãos, eu creio que a teologia da missão integral nos ensina sobre a importância do nosso envolvimento com o sofrimento causado pela injustiça social.
Outra constatação feita pela teologia da missão integral é a falta do envolvimento dos cristãos e da igreja com o sofrimento humano causado pela injustiça social. E algumas vezes essa é uma crítica que eles fazem diretamente a nós que somos conservadores. Como é que eu vejo essa crítica? Bem, eu acho que essa crítica é às vezes um pouco injusta, porque de fato nós em muitas ocasiões estamos envolvidos com essa dimensão da existência humana, mas eu acredito que esta é uma dimensão da missão da igreja em que nós precisamos crescer. Nós vivemos em um mundo individualista, vivemos em um mundo que é idólatra dos bens materiais, e irmãos, se formos sinceros conosco mesmos, nós chegaremos à conclusão que não raro nós cedemos à pressão de um estilo de vida que se assemelha aos padrões do nosso tempo. E quando isso acontece, nós nos esquecemos de que a generosidade, a preocupação com os direitos dos menos favorecidos, o estímulo à assistência aos necessitados, são temas recorrentes na Escritura Sagrada. Não há como ler o Antigo Testamento, a lei e os profetas, sem perceber o quanto o envolvimento com aquele que sofre por razões sociais é não apenas incentivado, mas exigido por Deus em sua palavra. Eu sei que vocês já viram muito disso aqui durante essa semana, mas deixe-me mencionar apenas duas passagens, uma da lei e uma dos profetas. A primeira encontra-se em Deuteronômio 24, versos 14 e 15, onde nós lemos o seguinte: não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades, paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Sabe o que Deuteronômio está dizendo aqui? Que você não pode deixar para pagar o salário da sua diarista no outro dia. É isso que ele está dizendo. Você tem que pagar no mesmo dia, porque ela precisa daquele sustento. Então, é a atenção a pessoas menos favorecidas. A outra passagem conhecida de vocês encontra-se em Isaías capítulo 1, versos 15 a 17. E essa passagem é uma passagem de tremer, porque Deus diz assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, eu vou esconder o rosto de vocês. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. E veja as aplicações: busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas. Irmãos, não há como passar por passagens como essas do Antigo Testamento sem percebermos o valor e a importância que Deus atribui à ação social, compreendida aqui como a assistência àquele que sofre. E eu creio que isso não é uma questão do Antigo Testamento apenas, isso está presente também no Novo Testamento. Jesus e os apóstolos trataram o envolvimento com o menos favorecido como uma evidência da verdadeira experiência cristã. Isso pode ser percebido, por exemplo, na primeira epístola de João. A primeira epístola de João é pródiga em textos sobre isso. E deixe-me apenas chamar a atenção para um deles, onde João diz assim, veja que afirmação radical: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora a pergunta é: o que é amor para João? Ele explica: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele,
pode permanecer nele o amor de Deus? A resposta é óbvia: não. Os apóstolos, portanto, trataram a preocupação com aquele que é necessitado, a preocupação com aquele que sofre, como uma evidência da nossa conversão. Esse é apenas um exemplo de como esse apreço revelado pela ação social lá no Antigo Testamento é também revelado no Novo Testamento. Eu ia mostrar como é que isso aparece na tradição reformada, mas eu creio que após as palestras dessa semana isso é desnecessário. Vocês certamente ouviram falar aqui do diaconato em Genebra e de outras manifestações de ação social no meio da teologia reformada, então eu vou dispensar mostrar isso a vocês nesta ocasião, para que a gente vá então para frente. Depois de nos ensinar a importância do envolvimento com o sofrimento causado por razões sociais, eu creio que a teologia da missão integral nos ensina sobre a necessidade de uma prática ou de uma atuação prática efetiva. Irmãos, nós conservadores somos conhecidos pelo nosso apreço pela doutrina. Nós gostamos da reflexão, e isso é bom. Louvado seja Deus pelo nosso apreço pela reflexão. Mas nós somos muito criticados, e algumas vezes com razão, permitam-me dar a mão à palmatória mais uma vez, por não fazermos nossa reflexão acompanhar-se de uma atividade prática efetiva. Uma das características maiores da teologia da missão integral é essa preocupação prática. Uma das citações de René Padilha que mais me chamou a atenção positivamente enquanto eu estudava para esta ocasião foi a seguinte, abre aspas: algo vai mal quando se serve ao próximo sem dar a ele a razão da esperança que temos em Cristo e que nos leva à ação. Algo vai mal, igualmente, quando se compartilha a fé verbalmente, mas esta não opera pelo amor. Eu creio que essa é outra coisa que nós podemos aprender com a teologia da missão integral. Ao chamar a nossa atenção para a necessidade de uma atuação prática efetiva, ela está correta. E parafraseando aqui o texto sagrado, deixemo-nos advertir por esta afirmação. A Bíblia enfatiza claramente a necessidade de que a nossa fé desague em ações concretas. Certamente você já se lembrou aqui da afirmação radical de Tiago no capítulo 2, verso 26. A fé sem obras está morta. Não é à toa que uma das virtudes mais elogiadas nas igrejas no Novo Testamento é a operosidade da fé. É o que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Na Nova Versão Internacional, uma tradução excelente é fé que resulta em trabalho. Ou seja, as igrejas são elogiadas quando isso acontece no Novo Testamento. E, irmãos, esta ênfase na relação entre fé e obediência prática também não é estranha à teologia reformada, de modo especial à tradição calvinista. Qual era mesmo o mote hermenêutico de Calvino? Qual era? Orare et labutare. Orar e trabalhar. E não foi apenas com uma aplicação hermenêutica que Calvino falou sobre a necessidade dessa ação prática. Ele fez isso em relação à prática do amor. Depois dê uma olhada na discussão que Calvino faz do conceito de fé no livro 3, capítulo 2, parágrafos 8 e 9 das Institutas. Lá Calvino diverge do conceito de fé como mero assentimento racional e afirma: a fé não pode de forma alguma ser separada de uma afecção piedosa. Aqueles que costumam atacar o que diz Paulo, se alguém tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, nada seria,
deformam com isso a fé. Despojando-a da caridade, diz Calvino, não se dão conta daquilo que é a fé para o apóstolo Paulo nesse passo. Então, a teologia da missão integral está também correta ao chamar a nossa atenção para a necessidade de uma ação prática efetiva. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós temos que aprender com a teologia da missão integral que missão tem a ver com o que nós fazemos e não apenas com o que nós pensamos. Tem a ver também com o que pensamos, mas tem a ver também com o que nós fazemos. Bem, possivelmente há outras coisas que podem ser aprendidas com a teologia da missão integral. Hoje eu gostaria de destacar essas três. Este paradigma nos alerta quanto ao risco de uma soteriologia e de uma missiologia reducionistas, nos chama a atenção para a importância do nosso envolvimento com o sofrimento causado pela injustiça social e mostra-nos a necessidade de uma atuação prática efetiva. Bem, até aqui nós trabalhamos com o que nós podemos aprender com a teologia da missão integral. No próximo momento, nós vamos levantar algumas de suas dificuldades. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. Irmãos, a primeira e maior dificuldade da teologia da missão integral, na minha opinião, é que, apesar da afirmação de integralidade, na prática, ela não tem se mostrado integral. Então, essa é a minha primeira crítica. A missão integral tem integralidade no seu nome, ela chama a atenção para uma prática abrangente. Mas a minha afirmação aqui é a de que muitos pastores e igrejas que têm aderido à teologia da missão integral têm revelado uma prática reducionista. Não raramente, eles fascinam-se tanto com o engajamento político-social que tendem a atribuir a esta tarefa realizada pela igreja um caráter de centralidade, para não dizer um caráter de exclusividade. Quais são as evidências disso? Deixe-me apontar duas. Em primeiro lugar, eu tenho percebido ultimamente no discurso da teologia da missão integral uma identificação ou substituição da evangelização pela ação social. Ou seja, algumas vezes o evangelho começa a ser identificado ou substituído pela prática da misericórdia. Bem, esta é primariamente uma percepção empírica. Eu creio que para ter uma ideia mais objetiva do quanto isso tem acontecido, nós precisamos de algumas pesquisas. Talvez daqui saiam pesquisadores para pesquisar esta questão. Mas, irmãos, eu não faço essa afirmação de um modo irresponsável. Eu faço essa afirmação porque eu creio que nós já podemos começar a verificar no discurso de alguns proponentes da teologia da missão integral esta identificação ou substituição. Deixe-me dar 2 exemplos, eu tenho outros, se vocês quiserem posteriormente. Recentemente eu andei lendo algumas entrevistas de pessoas pouco conhecidas, envolvidas com ação social e que se diziam treinadas e adeptas da missão integral. Em 2 dessas entrevistas, eu encontrei uma frase de efeito radical, que era a abertura das entrevistas. E a frase era a seguinte: missão é ação social.
Esta era a afirmação de abertura de duas dessas entrevistas. Uma delas é a entrevista da coordenadora do Comitê de Ação Social da Convenção Batista Mineira, chamada Simone Vieira. Se você buscar isso na internet, você vai encontrar ela dizendo: olha, nós cremos que missão é ação social. Há aqui, então, uma identificação da missão com a ação social apenas. Em uma palestra disponível na internet, ministrada no CEMESP, no ano de 2012, CEMESP é Conferência Missionária do Estado de São Paulo, e a palestra era intitulada Uma Igreja Relevante para o Homem Pós-Moderno. O pastor Ed Renekiewicz, que é um expoente da teologia da missão integral atualmente no Brasil, defende naquela palestra 3 movimentos que a igreja deve fazer para atingir o homem pós-moderno. E os 3 movimentos são os seguintes. Primeiro, a igreja precisa deixar de ser religiosa para ser mística. Segundo, a igreja precisa deixar de ser proselitista para ser dialogal. E terceiro, a igreja precisa deixar de ser evangelística para ser diaconal. Essa é a terceira mudança sugerida pelo pastor Ed Renekiewicz. Deixar de ser evangelística para ser diaconal. O meu argumento aqui, meus irmãos, é que a teologia da missão integral tem incorrido no equívoco de identificar ou substituir a evangelização pela ação social, o evangelho pela misericórdia. Parafraseando Francis Schaeffer, a ação social está devorando a evangelização. Ou, usando o argumento de Kevin DeYoung, na paixão por enfrentar os problemas sociais, agora digo eu, a teologia da missão integral tem cedido ao risco, abre aspas para Kevin DeYoung de novo, de marginalizar a única coisa que torna cristã a missão da igreja, que é fazer discípulos para Jesus Cristo. Irmãos, neste ponto, eu creio haver um grande distanciamento entre a teologia da missão integral e a teologia reformada. Porque a teologia reformada afirma o caráter insubstituível da pregação do Evangelho como aspecto central da missão da igreja. E eu menciono aqui como exemplo da radicalidade da teologia reformada nesta questão, o capítulo 35 da Confissão de Fé de Westminster, parágrafo 4º, em que nós lemos o seguinte: visto não haver outro caminho de salvação, a não ser o revelado no Evangelho, e visto que, conforme o usual método de graça divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus, Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar a todas as nações. Todos os crentes, portanto, têm por obrigação sustentar as ordenanças religiosas onde já estiverem estabelecidas e contribuir por meio de suas orações e ofertas e por seus esforços para a dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. Então eu creio que o reducionismo prático da teologia da missão integral se mostra nesta tendência de identificar ou substituir o evangelho pela ação social. Mas se mostra também no fato de que determinados aspectos da vida humana, não relacionadas às necessidades consideradas primárias, como, por exemplo, a arte, deixam de ser contemplados. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a teologia da missão integral tem integralidade no nome, mas na prática ela atinge aspectos específicos da existência humana. E isso, irmãos, não é constatado apenas por opositores da teologia da missão integral.
Alguns dos próprios proponentes da missão integral têm percebido isso. Vejam, por exemplo, o que diz o próprio pastor Ed Renekiewicz em um texto chamado O Evangelho Integral, disponível no seu blog. Abre aspas. Observe que alguém facilmente diria que um projeto social está relacionado com missão integral, mas dificilmente consideraria um encontro de casais realizado num hotel 5 estrelas como um projeto de missão integral. A organização de um centro comunitário é imediatamente percebido como ação de missão integral, mas um sarau com muita música e leituras de Fernando Pessoa e Adélia Prado exigiria muita explicação para que fosse associado à missão integral. E aí então ele diz: é urgente ampliarmos o horizonte de reflexão, extrapolar os limites definidos pelo debate evangelização e responsabilidade social e mergulharmos nas implicações das relações sagrado e profano, religioso ou não religioso, para a vivência da espiritualidade cristã pessoal e comunitária. Embora eu concorde com o final, eu quero mostrar para vocês aqui que o reconhecimento da parte de um proponente da teologia da missão integral de que ela é uma teologia que tem se mostrado reducionista. A questão para a qual eu desejo chamar a atenção aqui, irmãos, é que a teologia da missão integral tem no nome integralidade, mas ela não tem sido vista em sua prática. Eu creio que aqui também há um distanciamento entre a teologia da missão integral e a teologia reformada, porque a teologia reformada afirma a soberania de Deus sobre todas as esferas da vida humana e a legitimidade de absolutamente todas as esferas. É verdade que nem sempre nós percebemos e atuamos desta forma, mas a teologia reformada faz esta afirmação. E sempre que eu menciono isso, esse caráter de integralidade da perspectiva reformada, eu me lembro da ontologia proposta pelo filósofo reformacional Hermann Dooyeweerd. Porque Dooyeweerd fala da experiência humana na realidade diferenciando 15 aspectos diferentes. Desde o numérico, que é o mais básico, até o pístico, relativo à fé, que é o último. E no meio disso tudo aí está o biótico, o linguístico, o social, o estético. E Dooyeweerd diz que cada um deles, do numérico ao pístico, é por criação normatizado pela lei divina. Então, qual é a primeira dificuldade que eu encontro na teologia da missão integral? É que, apesar do nome, ela tem se mostrado, na prática, reducionista. Os proponentes da teologia da missão integral que reconhecem esse reducionismo prático, como eu mostrei aqui, geralmente argumentam que ele seria um distanciamento da proposta original. Por exemplo, no texto que eu citei aqui do Ed Renekiewicz, ele diz que essa nova maneira de enxergar a teologia da missão integral seria uma distorção do conceito em seus termos originais. É nesse ponto que entra a minha segunda crítica à teologia da missão integral, feita de modo bastante humilde, em termos de sugestão até. Qual é a crítica? A de que esse reducionismo prático, visto atualmente na teologia da missão integral, não seria um distanciamento um mero distanciamento da proposta original, mas uma consequência do seu processo de construção, ou do modo como a teologia da missão integral tem sido construído. E eu creio que nesse modo de construção, a teologia da missão integral também se difere profundamente da teologia reformada. O que é que nesse processo de construção da teologia da missão integral a conduziria a esse reducionismo? Primeiro,
o compromisso radical que a teologia da missão integral tem com a contextualização. Irmãos, uma das afirmações mais comuns entre os proponentes da teologia da missão integral sobre ela é a de que ela é uma teologia da praxis. Essa é uma afirmação constante. Se você der uma olhada depois, por exemplo, na carta aberta escrita pelo pastor Ariovaldo Ramos por ocasião da polêmica do ano passado, do debate do ano passado, ele afirma isso de maneira clara e diz inclusive que o fato de serem teologias da praxis é o que há de coincidente entre a teologia da missão integral e a teologia da libertação. O que haveria de comum entre essas duas coisas, segundo o próprio pastor Ariovaldo, seria o fato de que elas são teologias da praxis. O que se quer dizer quando se chama uma teologia de teologia da praxis? Irmãos, para além de dizer que ela possui um caráter aplicativo, porque isso absolutamente toda teologia tem, o que se deseja reforçar com essa afirmação é que ela é produzida a partir e para o seu contexto histórico-cultural. O que está por trás da afirmação, esta é uma teologia da praxis, é que esta é uma perspectiva que é produzida a partir do contexto histórico e para o contexto histórico. E, de fato, quando nós consideramos a origem da teologia da missão integral, nós percebemos que os elementos contextuais, tais como as circunstâncias econômicas da América Latina na década de 60 e 70, possuem um papel fundamental no modo como esta teologia foi elaborada. Deixe-me citar aqui duas afirmações para tentar comprovar isto. Citando a participação de Samuel Escobar no CLAD I, o primeiro Congresso Latino-Americano de Evangelização, René Padilha nos oferece uma pista das motivações desta nova perspectiva. Ele diz assim, abre aspas para Padilha: quando Escobar, membro da equipe de obreiros da CEE, Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, naquela época falou sobre a responsabilidade social da igreja, seu discurso foi recebido com uma ovação de vários minutos. Sua apresentação foi uma magistral síntese do pensamento social evangélico forjada ao longo da década de 60 no contexto da CIEE. E agora preste atenção, no calor das inquietudes estudantis relativas à pertinência do Evangelho para a realidade de nossos povos. Percebe o que é que está motivando o discurso de Escobar naquela ocasião? Uma pergunta de um grupo de estudantes sobre a pertinência do Evangelho para os nossos povos ou para o nosso contexto. O que Padilha sugere aqui, irmãos, é que esse pensamento nascente, visto no discurso de Samuel Escobar, lá no CLAD I, que viria a ser depois a teologia da missão integral, é resultado de um questionamento contextual. Ricardo Gondim, por sua vez, na sua tese de doutorado, que foi depois publicada em 2010 com o título Missão Integral em Busca de uma Identidade Evangélica, descreve o intento dos teólogos da missão integral, atribuindo a eles o desejo de, abre aspas, demonstrar que o Evangelho não podia permanecer acorrentado a um monocentrismo cultural de um país. Irmãos, essas afirmações, que vão ser reforçadas mais à frente, mostram para nós que, ao contrário do que acontece numa perspectiva conservadora, na construção da teologia da missão integral, o contexto histórico-cultural exerce um papel normativo. Num certo sentido, toda teologia deve ser contextual, em termos de aplicação, por exemplo.
Mas antes de tudo, sobretudo no que diz respeito à sua formulação dogmática, doutrinária, o grande desafio de uma teologia é ser bíblica e não contextual. Isto é o que, segundo Calvino, distingue a teologia reformada, conforme nós veremos mais à frente. A minha sugestão inicial aqui, então, é que a teologia da missão integral nasce motivada e determinada pelo seu contexto. A evidência disso é o que eu aponto na minha terceira crítica, que é o seu compromisso dialético. A teologia da missão integral foi gestada e tem sido desenvolvida num ambiente declaradamente dialético. Permitam-me citar mais uma vez Ricardo Gondim, no texto já citado, descrevendo agora o ambiente intelectual que deu origem à teologia da missão integral. Gondim afirma com todas as letras que a teologia da missão integral teria se originado do desejo dos evangélicos de, abre aspas, fazer nascer uma teologia que se aventurasse em dialogar com as ciências e a filosofia. Essa afirmação é atestada por Padilha quando ele escreve sobre a FTL o seguinte, abre aspas, obstinadamente, durante as várias décadas de sua história, a Fraternidade Teológica Latino-Americana se manteve fiel ao objetivo que foi traçado ao princípio. Em poucas palavras, uma articulação da fé cristã, à luz das Escrituras, em diálogo com as ciências humanas e enraizada no contexto latino-americano como uma contribuição à vida e missão das igrejas evangélicas na América Latina. Essas duas afirmações mostram que o método teológico da teologia da missão integral é originalmente um método dialético. O problema que eu estou apontando aqui é que a teologia da missão integral admite uma associação no nível das fontes da teologia. E nesse ponto, há também um claro distanciamento entre a teologia da missão integral e a teologia reformada. Porque, embora a teologia reformada considere contribuições de outras áreas do conhecimento, como as ciências humanas, por exemplo, ela sustenta a exclusividade da Escritura como fonte de conhecimento teológico. Para Calvino, era exatamente a exclusividade da Escritura o grande diferencial da teologia reformada. Vejam, por exemplo, o que Calvino diz, comentando 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Eis aqui o princípio que distingue nossa religião de todas as demais. Ou seja, sabemos que Deus nos falou, e estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si próprios, mas que, como órgãos do Espírito Santo, pronunciaram somente aquilo para o qual foram do céu comissionados a declarar. Todos quantos desejam beneficiar-se das Escrituras devem antes aceitar isto como um princípio estabelecido, a saber que a lei e os profetas não são ensinos passados adiante ao bel prazer dos homens, ou produzidos pelas mentes humanas como uma fonte, senão que foram ditados pelo Espírito Santo. Então, a terceira dificuldade que eu estou apresentando aqui, e que vejo na teologia da missão integral, é que ela possui originalmente um método, um objetivo de construir-se dialeticamente. E por fim, derivada desta que acabamos de mencionar, é a associação que ela tem feito ao longo do tempo com um paradigma filosófico-sociológico reducionista, que é o materialismo histórico ou o marxismo. Então, eu já apresentei que ela tem um compromisso dialético,
E agora estou dizendo que o parceiro que ela escolheu para o diálogo é também um problema. Irmãos, a relação entre teologia da missão integral e marxismo tem sido já apontada há algum tempo, embora sempre gere alguma polêmica. Um dos textos onde isso acontece de modo bem claro é um artigo escrito também pelo pastor Guilherme de Carvalho, intitulado A Teologia Política da Missão Integral no Brasil, publicado no livro Cosmovisão Cristã em Transformação no ano de 2006. Então essa acusação foi feita no ano de 2006. Nesse texto, Guilherme afirma categoricamente: no Brasil, o compromisso da missão integral com o progressismo e a justiça social materializou-se numa clara opção pela esquerda socialista, entendida como oposição ao conservadorismo e luta pela transformação das estruturas injustas da sociedade. Agora preste atenção, diz Guilherme: as raízes dessa opção política se encontram na própria formação do movimento de missão integral, que na busca por uma aplicação do evangelho todo para o homem todo, apontou o condicionamento ideológico de toda reflexão teológica e defendeu a construção de uma teologia evangélica contextualizada, atenta à situação social, econômica e política da América Latina. Nessa citação, o pastor Guilherme de Carvalho faz duas afirmações fundamentais. A primeira afirmação é de que no Brasil, a teologia da missão integral teria tomado uma direção política de esquerda, associada, portanto, ao marxismo. E a segunda afirmação importante é que as raízes dessa opção política, segundo o pastor Guilherme de Carvalho, encontram-se na formação do movimento de missão integral. Irmãos, eu tenho seguido Guilherme nessa crítica e eu tenho argumentado que a proximidade entre a teologia da missão integral e o materialismo histórico pode ser percebida por meio de 4 relações diferentes, basicamente. A primeira eu tenho chamado de uma relação histórica. A teologia da missão integral surgiu num período de profundo florescimento do pensamento marxista na América Latina. E ela tem o seu histórico, ou em seu histórico, relação com instituições abertamente comprometidas com o materialismo histórico. Um exemplo é um movimento chamado ISAL, Igreja e Sociedade na América Latina, que foi criado em 1961 e é apontado por Gustavo Gutierrez como um dos responsáveis por lançar as sementes daquilo que seria a teologia da libertação. Então há uma relação histórica. Em segundo lugar, eu creio que há uma relação metodológica. A teologia da missão integral, ela defende constantemente em seu discurso a produção de uma teologia regional, à parte da tradição teológica europeia e norte-americana. Eu não consigo deixar de associar esta mentalidade antitradicionalista com a perspectiva materialista histórica. Escobar, por exemplo, falando sobre a origem da FTL, diz o seguinte: existia o convencimento de que fazia falta um ponto de encontro que permitisse aos evangélicos pensantes entender melhor o evangelho e sua pertinência ante a crítica situação de nossos países. Preste atenção. Não nos sentíamos representados pela teologia elaborada na América do Norte e imposta através de seminários e institutos bíblicos dos evangélicos conservadores, cujos programas de literatura eram tradução servil e repetitiva, forjada em uma situação totalmente estranha à nossa. Tampouco nos sentíamos representados pela teologia elitista dos protestantes ecumênicos, geralmente calcada em moldes europeus e distantes do espírito evangelizador e das convicções fundamentais das igrejas evangélicas majoritárias do continente americano. Irmãos, esse discurso
de uma teologia legitimamente continental, à parte do que é produzido fora do continente, se assemelha profundamente ao caráter antitradicionalista do marxismo, verificável, por exemplo, no início das teses contra Feuerbach, quando Marx diz: até aqui, os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras, enquanto o que importa é transformá-lo. Em terceiro lugar, eu creio que existe uma relação terminológica verificável entre a teologia da missão integral e o marxismo. Alguns proponentes da teologia da missão integral no Brasil se utilizam frequentemente de uma nomenclatura marxista. O próprio termo praxis é um deles. Embora o termo seja mais antigo, remonte a Aristóteles, a aplicação moderna do termo é marxiana. Outro exemplo bem comum é a referência à queda em termos de alienação. Você encontra isso muito no discurso e nos textos dos teólogos da missão integral. Ou então, referência à chegada do reino de Deus por ocasião da primeira vinda de Cristo, em termos de ruptura e revolução. Essas são as palavras usadas para se referir a esse momento da história da redenção. Então, existe uma relação terminológica entre missão integral e marxismo. E por último, eu creio que existe uma relação de ênfase conceitual. Muitos textos e falas dos proponentes mais conhecidos da teologia da missão integral no Brasil, atualmente, carregam uma ênfase quase que exclusiva nos impactos econômicos da obra de Cristo e do seu reino. Eu menciono aqui o trecho conclusivo de uma palestra ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos no Fórum Jovem de Missão Integral, que está disponível na internet. Então aqui nós temos a conclusão da palestra, em que ele falava de como é que o reino de Deus adentra a experiência humana. E ele diz, abre aspas, então, o que foi que mudou com a chegada do reino? Mudou a economia. Agora, a proposta é a solidariedade e o alvo é a igualdade. Segundo, mudou a relação de trabalho, porque agora o trabalhador tem de ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho. Mudou a relação política. Agora o sujeito não é eleito para assumir o poder, o sujeito é eleito para assumir o serviço. Então, esses são os 3 pontos que mudaram com a chegada do reino: economia, relação de trabalho e política. E preste atenção no final. Se a igreja ganha essa consciência, então a igreja se torna a profeta dos profetas, se torna o grande arauto da justiça. Então, a quarta e última dificuldade da teologia da missão integral, na minha opinião, é que em seu esforço por contextualização e diálogo, ela se abriu com muita facilidade a uma perspectiva filosófico-sociológica absolutamente reducionista, que é o materialismo histórico. Resumindo a crítica, portanto, irmãos, a crítica que fazemos à teologia da missão integral é que ela, embora seja integral em sua nomenclatura, ela é reducionista em sua prática. Ela tem tendido mais ultimamente a identificar ou substituir a evangelização pela ação social e ignorar dimensões importantes da experiência humana na realidade. A nossa hipótese é que esse reducionismo prático, ao contrário de um desvio, seja um resultado do processo de construção da teologia da missão integral, que é demasiadamente contextual, abertamente dialético e influenciado pelo materialismo histórico. Bem, eu fiz questão de encerrar com esse tópico, sugestões para uma perspectiva mais integral da missão da igreja.
E por que é que eu fiz isso, irmãos? Que eu fiz questão de encerrar com esse tópico. É porque eu creio que nós não devemos nos limitar a uma postura meramente reativa. Reagir, discutir, criticar é algo muito importante. Afinal, nada é construído de modo autônomo à parte do que outras pessoas estão fazendo. Então nós precisamos discutir, nós precisamos dialogar, nós precisamos criticar. Mas eu creio que nós não devemos viver de críticas. Nós precisamos nos esforçar para termos uma postura mais propositiva, uma postura de construção. Por isso que eu quero finalizar a minha palestra de hoje, minha apresentação nessa noite, mencionando apenas, a título de sugestão, alguns elementos pelos quais eu creio que passa a redescoberta e a eventual reformulação de uma perspectiva mais abrangente de missão. Com isso eu estou dizendo que eu creio que nós precisamos, ok? Nós precisamos de uma perspectiva mais abrangente de missão. Eu creio, contudo, que a teologia da missão integral não nos conduz a esta perspectiva abrangente. Então, por onde passa a redescoberta dessa perspectiva? Em primeiro lugar, irmãos, concordando aqui também com uma afirmação feita já pelo pastor Guilherme no texto A Missão Integral na Encruzilhada, de 2009, se não me engano, eu creio que nós precisamos fincar os pés em uma tradição teológica. Não se pode fazer teologia fora de uma tradição. Esta tentativa de unir artificialmente muitos cristãos para a ação, sem pensar seriamente, teologicamente, qual é a missão, não dará certo. Por uma razão simples. É a tradição teológica que nos oferece o pano de fundo para que nós pensemos a nossa ação prática. A nossa ação prática, a nossa missiologia, precisa ser derivada da nossa teontologia, da nossa cristologia, da nossa soteriologia, da nossa eclesiologia. Então nós precisamos fincar os pés em uma tradição teológica, em uma grande tradição. Ou seja, nós precisamos dizer, estamos falando deste lugar. Eu estou pisando este solo. É daqui que nós vamos começar a pensar a missão. Então eu creio que precisamos fincar os pés numa tradição teológica. Particularmente eu creio que a tradição calvinista é a tradição mais apropriada para este movimento. Pelas seguintes razões, basicamente 3. Porque eu creio que a tradição calvinista é aquela que mais tem apreço pela Escritura como norma para a teologia. Então, se nós queremos uma teologia de missões efetivamente bíblica, eu creio que um bom caminho será encontrado na tradição calvinista. Segundo, porque o calvinismo é, na minha opinião, a tradição teológica que articulou de modo mais radical a cosmovisão cristã. Criação, queda e redenção são radicalmente diretoras da teologia calvinista. Eu creio que nenhuma outra tradição teológica levou tão a sério, criação, queda e redenção como a tradição calvinista. E segundo, ou terceiro, porque a tradição calvinista possui uma eclesiologia madura que contém distinções importantes, como, por exemplo, a distinção entre igreja visível e igreja invisível. A igreja como uma organização, a igreja como um organismo. Você percebe, por exemplo, que nas conversas sobre missões atualmente há muita confusão em torno dessas coisas.
Às vezes nós estamos falando da missão da igreja, e o que está por trás é a missão dos crentes individuais espalhados pelo mundo. Outras vezes nós estamos falando da missão da igreja, mas temos em mente a ação da igreja organizada de maneira organizacional. Então, eu creio que a teologia calvinista tem uma eclesiologia madura que nos oferece essas distinções importantes para que nós pensemos a missão da igreja. E aqui vai uma questão muito particular. Particularmente, eu penso que o neocalvinismo holandês pode ser um movimento inspirador. Eu estou deixando muito claro o modo como eu vejo o neocalvinismo, como um movimento de inspiração. Por quê? Por que eu creio que ele pode ser um movimento de inspiração? Primeiro, porque ele é, ao mesmo tempo, um movimento contemporâneo, historicamente ancorado numa tradição teológica. Então, o neocalvinismo foi uma tentativa de revisitação dos princípios calvinistas e aplicação ao mundo contemporâneo, ao mundo moderno, naquela ocasião. Então, nós temos ali a contemporaneidade e a história se encontrando de alguma forma, e eu acho que muita inspiração pode ser encontrada, então, no movimento neocalvinista holandês. E, em segundo lugar, porque eu creio que este movimento possui boas aplicações das doutrinas centrais do calvinismo, que podem ser muito úteis à teologia prática. Eu menciono, por exemplo, os conceitos gêmeos de soberania e universalidade das esferas. Geralmente a gente fala muito no conceito de soberania das esferas, mas os neocalvinistas holandeses tratavam o conceito de soberania das esferas sempre como o irmão gêmeo do conceito de universalidade das esferas. Eles diziam, cada esfera tem a sua área de atuação, sua soberania, mas nenhuma esfera funciona separado de todas as outras. Eu acredito que nessa dualidade, soberania e universalidade, a gente talvez encontre algum caminho para pensar uma ação que seja muito bem definida, por causa da noção de soberania das esferas, mas que ao mesmo tempo toque e tenha aplicações abrangentes, por causa do conceito de universalidade das esferas. Então, eu creio que precisamos fincar os pés numa tradição teológica. Eu creio que a tradição calvinista é mais apropriada pelas razões que eu já mencionei. E creio particularmente que o movimento neocalvinista holandês pode ser um movimento de inspiração para esta visão abrangente da missão da igreja. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe durante essa noite, nos leve em paz para os nossos lares.